Comunicadores. Oceânica Sportwear, a marca do seu uniforme. Narcel Equipamentos para Gastronomia. O que vocês estão fazendo? Um cartaz. Mas tá faltando um R. Errar é humano. Insistir no erro. Persistir no erro pode ser falta de oportunidade. Apoie o futuro nota 10. A LBV conta com a sua ajuda. Boa noite, amigos da TV Transamérica. Estamos ao vivo aqui no canal 59 UHF, direto dos estúdios da TV. Lembrando que também estamos ao vivo pelo Facebook, na página da TV Transamérica e também pela fanpage do Verdade Expressão. Também você pode participar conosco pelo WhatsApp. O telefone é o 996133677, está ali na tela para você. E também estamos ao vivo pelo nosso site, o www.verdadeexpressão.com.br. Você também pode participar pelo Facebook, mandando seus comentários, críticas ou perguntas. Hoje o nosso entrevistado é o prefeito de São José dos Pinhais, que iniciou seu mandato há 8 meses, primeiro mandato. O nome dele é Toninho Fenelon, mais conhecido como Toninho da Farmácia. Há muita confusão com o Toninho da Farmácia de Curitiba. Boa noite, prefeito. Uma honra recebê-lo aqui. Boa noite, doutor Rafael. Boa noite aí os telespectadores da TV Transamérica. É um prazer, uma satisfação poder participar do seu programa. Para dar uma descontraída com essa confusão que alguns fazem do Toninho da Farmácia de Curitiba com o Toninho da Farmácia de São José dos Pinhais. De fato, né, dá muita confusão, né? Esse é o preço, né, de você ter um nome, às vezes, um pouco simplificado. Mas aos poucos as pessoas vão entendendo e fazendo a diferença, né? O Toninho da Farmácia de Curitiba é vereador. Eu tive a oportunidade de ser vereador também por 2 mandatos. E hoje estamos lá com a missão de administrar essa grande cidade importante que é a nossa São José dos Pinhais. Você é natural da onde? Umuarama, interior do Paraná. Quando que você veio para São José dos Pinhais? 82, Se pudesse explicar aí a tua trajetória. Vim de Umuarama em 1982, né? Tive um pouco antes, 1981, e depois em 82, bem no início, eu vim para ficar. Fui morar em São José dos Pinhais, no bairro Jardim P, e trabalhava em farmácia em Curitiba. Em 1989 eu comecei com a minha primeira farmácia em São José dos Pinhais. E depois veio o convite para ingressar na política, sendo candidato a vereador, na qual tive a oportunidade de estar entre os vereadores mais votados do município. Aí fui vereador por 2 mandatos, depois tive a oportunidade de ser vice-prefeito, junto com o então prefeito Leopoldo, hoje deputado federal. No último mandato tive a oportunidade de ser vice-prefeito, junto com o então prefeito Cetim. E quisera Deus me confiar essa missão aí de agora estar como prefeito, né, administrando um dos grandes e importantes municípios do Paraná e do Brasil, né? Esse ramo da farmácia você já tinha lá na sua cidade ou você desenvolveu no município de São José dos Pinhais, essa rede de farmácia que você tem? Não, eu já trabalhei, né, como empregado em farmácia no interior do Paraná, na cidade de Umuarama. Quando eu vim para cá, eu vim trabalhar numa farmácia da antiga rede Morifarma, que é próximo do Hospital de Clínicas aqui em Curitiba. Mas sempre morando em São José dos Pinhais. Depois, com o tempo, em 1989, é que eu tive a oportunidade de comprar e montar a minha primeira farmácia. E hoje, com quantas farmácias você trabalha? Hoje nós temos seis lojas, né? Na qual meus 2 filhos mais velhos são os farmacêuticos, que hoje, até em função da atividade nossa na política, então hoje eu conto muito com meus filhos para ajudar a cuidar e administrar o nosso negócio. Essas lojas ficam todas em São José ou? 5 em São José dos Pinhais e uma em Curitiba, na região do Cajuru. E daí, como que aconteceu a tua entrada na política? Você estava cuidando dessas
dessa rede de farmácias aí, como que veio essa questão política? Na verdade, a gente fala que às vezes é por acaso, né? Mas Deus tem um plano para cada pessoa, né? Eu, então, tinha iniciado a minha primeira farmácia no ano de 1989, época de inflação muito alta, inflação de 70% às vezes ao mês. Então, era uma dificuldade, né, você começar um negócio naquela época. E eu me lembro que no final do dia de trabalho, ou o pouco que você arrecadava, ou você fazia um pedido de medicamento para a distribuidora, para o laboratório, ou você comprava dólar na época. E foi aí que eu me cadastrei numa casa de câmbio em São José dos Pinhais, para que eu pudesse, né, quando tivesse alguma sobra, comprar alguns dólares. E lá conheci um dono que ele dizia que ele ia ser candidato a prefeito e que eu ia ser candidato a vereador. Mas, a princípio, eu entendia que era uma brincadeira que ele fazia. Até então que ele chegou na minha loja com a ficha de filiação feita, até porque lá ele tinha todos os dados da gente. E aí fui ser candidato, né, mais para ajudar ele, tive a oportunidade naquela época de ser o segundo vereador mais votado, mesmo sem campanha, mesmo sem muita condição, mas defendendo a causa do bairro que eu vivi, um bairro simples, um bairro onde precisava, né, de uma representatividade política para que as coisas pudessem estar melhorando e acontecendo. E assim foi que eu acabei me ingressando na política. E você, quando você foi candidato, você já tinha uma inserção muito grande na comunidade? Porque você relatou aí que você foi o segundo mais votado. Isso. Né? Já tinha um trabalho bem consistente nas comunidades? Não, na verdade, o trabalho era meu ramo comercial, né? Minha atividade comercial na farmácia, que é um ramo que você acaba se destacando, né? Porque é um bairro... o ramo de farmácia geralmente ele é bem visto, você faz uma prestação de serviço para a comunidade, né? E assim é que eu fiquei conhecido, mas eu não tinha noção jamais, né, que seria já naquela oportunidade o segundo vereador mais votado, né? Até porque não fazia plano, né, da minha vida me envolver politicamente, né? Mas acredito que era uma necessidade do momento. Acredito muito no plano de Deus na minha vida e foram acontecendo a questão política, né? Sempre querendo, às vezes, sair, mas sempre vinha um chamado. E hoje estamos aí, né, com essa missão. Daí você foi vereador 2 vezes? Fui vereador 2 mandatos, né? Depois eu fui vice-prefeito junto com o então prefeito Leopoldo. E hoje é nosso deputado federal, e na última gestão eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito do nosso então prefeito Cetim. E foi também presidente da Câmara? Não, da Câmara não. Não cheguei a ser presidente da Câmara. Não. E dentro desse período que você tem morado em São José, tem vivido em São José dos Pinhais, o que você destacaria hoje em São José dos Pinhais? A gente vê que São José dos Pinhais é uma das maiores potências econômicas do estado, tem mais de 300 mil habitantes hoje, até a gente estava falando aqui fora do ar, tem uma extensão territorial com mais de 900 mil quilômetros quadrados. O que você destacaria hoje em São José dos Pinhais? Eu acredito, doutor Rafael, que hoje São José dos Pinhais é um dos grandes e importantes municípios, não só do estado do Paraná, mas do Brasil, né? Uma cidade, um município que começou com a área rural, né? Onde os imigrantes começaram a trabalhar a terra, que de uma grande área rural se tornou uma vila, e de uma vila uma cidade dormitório, e da cidade dormitório, com a vinda das montadoras, se tornou aí uma das grandes economias do estado do Paraná e do Brasil, né? Mas o que eu destaco muito em São José dos Pinhais é a sua localização geográfica, né? Hoje somos um município cortado por 3 das principais rodovias que cruzam o estado do Paraná, que é a 277, a 376 e a 116, aliado ao nosso aeroporto internacional, que as pessoas falam que é de Curitiba, mas é de São José dos Pinhais. Estamos a 1 hora de um dos maiores portos do país, que é o Porto de Paranaguá, e tem acesso fácil aos portos de Santa Catarina, né? Seja Itapuã, seja Navegantes, Itajaí, que é o que o grande investidor procura, né? Logística, né? E São José pode oferecer, né?
além de uma cultura muito forte agrícola, né? Não é por acaso que hoje somos o maior produtor de hortaliças do estado do Paraná e somos o terceiro polo automotivo do país, né? Hoje a nossa indústria ela foi construída em torno do polo automotivo. Claro que nesse momento da dificuldade econômica também é o setor que mais está enfrentando as dificuldades, né, com a questão econômica. Tanto é que a nossa principal arrecadação é o ICMS e nós temos perdido muito desse repasse do ICMS, que é um imposto que vai para o governo do estado e que ele faz o repasse aos municípios. Mas São José dos Pinhais é uma cidade, como você falou, 946 quilômetros quadrados, onde 80% é área rural. Isso faz de nós o maior produtor de hortaliças do estado do Paraná, onde temos uma parte importante que é a área de preservação ambiental, onde muito da água que Curitiba e Metropolitana consome sai do nosso município de São José dos Pinhais e temos 20% da nossa extensão territorial, que é a nossa área urbana, que é a nossa cidade, né? Uma cidade com, como você bem colocou, com mais de 300 mil habitantes. E um grande desafio que é preparar, né, e planejar essa cidade para as futuras gerações, até porque pela localização geográfica, ainda que estamos vivendo um momento da economia difícil, mas daqui a um pouco eu acredito que a economia vai melhorar, vai aquecer, e São José dos Pinhais, não tenho dúvida que será a cidade que mais vai crescer no estado do Paraná. Você estava falando da queda da arrecadação, a gente estava até comentando que teve uma queda de quase 100 milhões, parece-me que foi o ano passado ou esse ano. Pudesse só esclarecer um pouco melhor isso daí? Nós vem perdendo muito da nossa arrecadação, visto, né, a questão do ICMS, né? E pra você ter uma ideia, só na saúde, o nosso orçamento, que o ano passado era próximo de 270 milhões, foi feita uma previsão que seria 220 milhões, porque o orçamento ele é uma previsão, você sempre faz uma previsão para o ano seguinte. E a previsão que nós imaginávamos que, quem sabe, ela poderia ter um superávit, pelo contrário, a arrecadação continuou caindo, então não é mais nem os 220 milhões, né? Então, é essa dificuldade que você tem que lidar no momento, mas isso não é um problema só de São José dos Pinhais, né? O Brasil está passando por essa dificuldade econômica e vários outros municípios. Nós, em São José dos Pinhais, graças a Deus, ainda nós conseguimos manter o básico, que é a folha de pagamento dos nossos servidores em dias, que é o serviço essencial em dias, os nossos prestadores de serviço, né, recebendo em dia. Mas é a dificuldade do momento e quisera Deus que a gente pudesse estar ali para poder dar a nossa contribuição. Uma outra dificuldade que as gestões têm atravessado é que a arrecadação em vários municípios, não vamos dizer que caiu, mas ela tem crescido muito pouco se comparar com a questão da inflação, mas a gente tem a máquina pública hoje que, infelizmente, nos municípios ela acaba onerando mais de 50% ou mais da arrecadação do município. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa situação que você também está enfrentando, né? Eu acredito, né, doutor Rafael, que é bem geral, né? Todos os municípios, a média de 50% de tudo que se arrecada é para pagar a folha de pagamento, né? Parte desses 50% é distribuído nas diversas secretarias. Nós, por exemplo, em São José dos Pinhais, somos 22 secretarias, né? E nós temos duas secretarias muito grandes, que é a educação e a saúde, né? Para você ter uma ideia de um orçamento nosso hoje, próximo de 900 milhões. A saúde é 270 milhões, né? Era para ser 270 milhões, veio para 220. Mas quando você pega a saúde, que você fala de 220 milhões, a gente tem que lembrar a nossa população, aqueles que estão nos vendo agora pela televisão Transamérica, que praticamente quase 180 milhões desses 220 é folha de pagamento, né? Então sobra próximo de 40 milhões para custear água, luz, telefone, internet, combustível, os equipamentos que você usa no dia a dia, que é uma prótese, que é um pino na cirurgia, então os recursos para fazer o investimento ele acaba sendo limitado. Aí vem a responsabilidade de quem está à frente da gestão, que é aplicar os recursos no lugar certo,
Porque quando você aplica os recursos no lugar errado, ou você não planeja, o preço para a sociedade é muito caro. E é isso que muitas vezes somos incompreendidos, ou quem sabe lá as pessoas não têm uma noção de como funciona a gestão pública e vêm as críticas. Ela faz parte, ela nos ajuda, né, a melhorar como gestores, mas é uma realidade também o pouco recurso que sobra para investimento. E hoje, atualmente, para se buscar novos recursos, o que você tem nesses 8 meses aí que você está à frente do governo, o que você tem visto? Tem uma grande dificuldade por conta da crise econômica, né, que o país atravessa. O que nós temos buscado, doutor Rafael, e é bom que a população também São Joséense tenha esse conhecimento, é buscando uma alternativa para a nossa indústria, que nós não trabalhamos ou não esperamos só da indústria automobilística, né? Porque nós vimos aí que com essa queda da venda de carros, de automóveis, o quanto que nós perdemos. Então nós estamos buscando, junto com a nossa Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, outros segmentos de empresa, de indústria para o nosso município e trabalhando muito, né, na criação de empresas pequenas, porque essa é o que de fato cria raiz no município e que ela cresce junto com o município e que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar qualidade de vida das pessoas do nosso município. Então nós temos que trabalhar incentivando que as indústrias venham para São José dos Pinhais, outros segmentos que não seja, quem sabe lá, as montadoras, mas que também trabalhamos a pequena empresa. Tem algumas questões aqui que até tem uma pergunta aqui, já vou repassar ela, do Sérgio Leite. Ele fala aqui um pouco sobre o portal da transparência, que foi um avanço que nós tivemos aí nos últimos anos, que é a questão do portal da transparência que nós temos hoje em todos os municípios do estado, que é uma obrigação. A pergunta dele é o seguinte: sua opinião, qual que é a importância do portal da transparência e se você acha que deveria haver punição para quem não cumpre a lei da transparência? Eu tenho dito, né, doutor Rafael e telespectadores, que a administração pública ela só tem um único sentido, um único significado, é acontecer para as pessoas, né, e de acontecer de maneira positiva, né. E acredito que quem faz uma administração séria, honesta e pensando bem das pessoas, na responsabilidade que é ser um administrador das coisas públicas, ele tem que ser transparente o máximo possível, né. Acho que a população ela tem o direito, né, de saber tudo o que acontece no município, né? E nós temos trabalhado, né, com a nossa Secretaria de Planejamento para melhorar o nosso portal, porque nós fazemos questão que a população tenha conhecimento de tudo que acontece na administração pública, até porque é recurso que não pertence ao prefeito, né? A administração pública ela não existe para o prefeito, para os secretários, para os vereadores, ela existe para a população. É um direito dela porque é fruto do recurso, todos os recursos que nós temos no município, é fruto dos impostos, da contribuição do cidadão, e é um direito dele saber onde que esse dinheiro é empregado, onde é investido e de que maneira que está sendo empregado, sendo investido. E nós queremos entregar no final do nosso mandato o melhor portal de transparência do estado do Paraná. A gente estava relatando aqui a grande extensão territorial que tem o município. Tem uma grande extensão rural, você estava relatando aqui, nisso passa a questão da segurança. Tem uma guarda municipal. Gostaria que você explicasse como que funciona essa guarda municipal, o custo para manter ela, qual o trabalho que ela faz em conjunto, lembrando que a segurança é obrigação do Estado, né? A guarda municipal vem para auxiliar, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre a guarda municipal. Essa é uma pergunta que sempre eu me sinto à vontade e até com um certo orgulho de responder, porque enquanto vereador eu votei o projeto da criação da Secretaria Municipal de Segurança. E depois, como vice-prefeito do então prefeito Leopoldo, eu tive a oportunidade de participar da criação da nossa Guarda Municipal. Mas como você frisou, e a população ela tem que ter essa consciência que a segurança pública, a primeira obrigação é do Estado, né? Só que nós entendemos que o cidadão ele vive no município. Então, nós também não podemos fechar as portas da prefeitura dizendo que nós não temos responsabilidade. Pensando dessa maneira que nós fizemos questão de criar a nossa Guarda Municipal, para poder auxiliar a Polícia Militar,
para poder oferecer um pouco mais de segurança pública às pessoas da nossa cidade. Até porque nós entendemos que segurança pública também é qualidade de vida, visto que hoje, pleno século XXI, um dos grandes problemas da sociedade é a falta de segurança pública. Isso tem deixado as pessoas doentes, as pessoas estão perdendo a sua liberdade de ir e vir, e cabe os governos, seja ele municipal, estadual e governo federal, se unir em prol de uma causa que é necessária, que é melhorar a segurança pública para poder dar um pouco mais de qualidade de vida para as pessoas, porque hoje está impossível, né? O drama que as famílias vivem, né? com essa questão da segurança pública. E eu falo com conhecimento porque estamos há 20 anos na vida pública e até porque o meu ramo comercial é um dos ramos mais afetados com a questão da segurança pública, que são os inúmeros assaltos que a gente enfrenta quase que semanalmente, né? E isso tem trazido pesadelo para toda a sociedade. E a questão da patrulha na área rural, como que funciona isso daí? Tem uma tática definida? Como que você poderia explicar melhor? Eu vou explicar a patrulha, né, sobre a patrulha rural, doutor Rafael, mas antes, completando, deixar bem claro que hoje nós investimos, né, que foi uma também, estava incluído na sua pergunta, de quanto custa, né, a Guarda Municipal. Isso. Hoje a nossa Secretaria Municipal de Segurança, ela custa próximo de 20 milhões. Que quem sabe lá, se nós tivéssemos toda a segurança que nós gostaríamos de ter, o Estado, quem sabe lá, eu não estou falando governo, né, mas o Estado pudesse oferecer ao nosso município, quem sabe lá esses 20 milhões seria, próximo de 20 milhões seria recurso para investir na saúde, investir na educação, fazer mais pavimentação asfáltica, já que temos um município de 946 quilômetros quadrados e que é um dos clamores da nossa sociedade é a pavimentação, porque quem não quer ver a sua rua bem asfaltada, calçada, com ciclovia? Mas também temos que entender que precisamos auxiliar a nossa Polícia Militar, precisamos auxiliar o Estado no combate à criminalidade, à marginalidade, e poder oferecer à nossa população um pouco mais de segurança pública. Quanto à nossa patrulha rural, a gente, enquanto Guarda Municipal, fazemos o possível, porque nossa área rural ela é muito extensa. Para você ter uma ideia, nossa área rural ela faz divisa com Guaratuba, com Morretes, com Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Curitiba, Mandirituba. Não é fácil você controlar toda essa área rural. Mas nós temos a nossa patrulha rural, temos feito o possível, porque até por respeito, né, àqueles que começaram o nosso município, que são o povo da área rural. Mas além da patrulha rural, nós criamos o módulo itinerante, onde ele fica por uma semana, ou 15 dias, ou talvez um mês, em regiões diferentes, para oferecer uma segurança ainda melhor. Além da patrulha, além das viaturas, nós temos esse módulo itinerante, que é onde reforça a segurança de cada bairro, de cada região, cada semana, cada 15 dias, ou às vezes até uma vez por mês. Estava falando das estradas rurais, a gente sabe que para você fazer essa manutenção é um custo muito alto. Você poderia falar um pouquinho sobre a manutenção das estradas rurais? Com certeza, manter essas estradas em boa qualidade não é uma tarefa muito fácil, até porque nós vivemos numa região onde chove muito, né? Mas também entendemos que é o mínimo que nós podemos oferecer àqueles que produzem, né? Como eu tive a oportunidade de falar aqui, que somos o maior produtor de hortaliças do estado do Paraná, e nós temos a obrigação de oferecer condição aos nossos produtores rurais de escoar essa produção. Então nós temos feito um esforço muito grande, com todas as dificuldades, com todas as limitações do momento, mas temos investido na boa preservação das nossas estradas para dar uma vida digna aos nossos produtores. Questão polêmica que a gente tem visto hoje no município são a questão dos postos de saúde, os atendimentos aí, que é um problema, não é só no município de São José dos Pinhais, a gente vê que é um problema do país. Você estava relatando aí da questão das UPAs aí,
Eu vi que na página da prefeitura lá tem um projeto ali, a questão da fila zero. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a saúde do município. Quais as ações que você pretende tomar ou já está tomando para tentar, por exemplo, esse projeto da fila zero, que teve alguns elogios em relação a esse projeto? Na verdade, saúde pública sempre será o desafio de qualquer governo, seja ele municipal, seja estadual, seja governo federal, até porque, né, doutor Rafael, nunca teremos os recursos necessários para oferecer à nossa população que merece ter a saúde que, quem sabe lá, nós também desejaríamos, né? Até porque a minha origem, né, a minha família, toda ela é usuária de saúde pública e a gente sabe que para uma pessoa, uma família ter qualidade de vida, tem que ter um tratamento médico digno. Mas você só pode contratar serviço através de recursos, não existe milagre. E nós estamos falando da perca de arrecadação de São José dos Pinhais e como a Secretaria da Saúde é uma das maiores secretarias do município, é normal que ela é a que mais perdeu recurso também. Então nós estávamos falando agora há pouco de um orçamento de 270 milhões para 220 milhões, se mantesse a previsão orçamentária, que na verdade caiu. Mas mesmo assim a gente tem feito um esforço no sentido de manter uma saúde com condições de dar o mínimo de condições da pessoa ter um bom tratamento médico. Nós temos uma UPA. E é outra coisa que tem que deixar bem claro, o Ministério da Saúde determina que uma cidade de 300 mil habitantes, como São José dos Pinhais, tem que ter uma UPA porte 3. E nós temos uma UPA que é mais do que o porte 3. Então, nós estamos cumprindo o que a legislação determina. Nós temos 27 unidades de saúde, 27 unidades básicas, que são chamados postos de saúde, que, na verdade, seria a nossa primeira obrigação às unidades básicas de saúde, né? Temos um hospital, que era, como eu já falei no início, era filantrópico e que foi municipalizado, que isso elevou muito o nosso custo. Mas estamos trabalhando. Agora, até o final do ano, vamos entregar a unidade de saúde Cidade Jardim, com 1.000 metros quadrados, uma das maiores unidades de saúde de São José dos Pinhais. Inauguramos recentemente o CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica, onde tinha 2 consultórios e reabrimos ele com 8 consultórios. Isso também é respeito com o nosso cidadão, até porque entendemos que as pessoas esperavam muito na fila por um tratamento odontológico. Então, nós temos trabalhado dentro das nossas dificuldades orçamentárias, temos trabalhado com respeito às pessoas. Agora, gostaríamos de oferecer muito mais, mas estamos trabalhando, seja buscando recurso ou a iniciativa privada que vem nos auxiliar, né? Espero em breve estar podendo anunciar novas conquistas na área de saúde para o nosso município, né? Estamos em contato contínuo com o governo do estado, com a Secretaria de Estado da Saúde, temos contato meio que com frequência com o Ministério da Saúde para defender as causas das pessoas do nosso município. Agora, esse ano é um ano de dificuldade, é um ano onde a gente está trabalhando, administrando com responsabilidade e com comprometimento aos poucos recursos, para que daqui a pouco a gente possa oferecer uma saúde ainda melhor para a nossa população. Sem contar, né, doutor Rafael, que nesse momento de crise econômica, quantas pessoas saíram do seu convênio médico e vieram para a saúde pública? Nós, como é uma cidade que temos várias divisas, é normal na nossa UPA, nosso hospital, nossas unidades de saúde também atender pessoas de outros municípios e você não pode dizer não. Obrigação. Né? Porque não tem como você mandar uma pessoa que chega com uma necessidade de um tratamento médico, mandar ela de volta para casa porque ela não é do município. Então nós temos essas dificuldades, mas nós temos, acima de tudo, responsabilidade, comprometimento e queremos sim que o nosso município tenha uma saúde à altura das suas necessidades. Acredito que as notícias da região da semana, da região metropolitana, estadual, da política nacional, já devem estar disponíveis. Isis, por favor. Boa noite. Então vamos começar falando de Pinhais.
O último levantamento elaborado pelo Sistema da Federação das Indústrias do Estado do Paraná e Rio de Janeiro aponta que o município de Pinhais é o melhor em gestão fiscal entre os 29 municípios da região metropolitana de Curitiba, incluindo a capital paranaense. O sistema Firjan é formado pela parceria entre as organizações fluminenses da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Centro Industrial do Rio de Janeiro, a CIRG, o Centro Social da Indústria, o SESI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e o Instituto Evaldo Lodge, o IEL. O índice analisa a situação fiscal de municípios de todo o país, através de 5 indicadores: receita própria, gastos com pessoal, investimento, liquidez e custo de dívida. Agora vamos falar sobre Campo Largo. A segunda vara da Fazenda Pública de Campo Largo, da região metropolitana de Curitiba, definindo o pedido cautelar no Ministério Público do Paraná, determinou o bloqueio de bens de 3 réus em ação civil pública por ato de improbidade administrativa. O objeto da ação é a contratação irregular de um advogado para o Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, a FAPEM, autarquia municipal incumbida da gestão do regime próprio da Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Campo Largo. Segundo constatou a primeira promotoria da Justiça do Fórum Regional de Campo Largo, que ajuizou a ação, houve indícios de fraude, com dispensa irregular de procedimento licitatório para favorecer um dos réus. A fraude teria sido combinada entre o então diretor-geral e um ex-assessor jurídico da FAPEM, que havia deixado o Instituto havia pouco, em favor do filho deste, contratando 4 vezes entre setembro de 2015 e junho de 2016, recebendo R$ 33 mil. As dispensas de licitação foram instruídas com orçamentos falsos e a contratação caracterizou terceirização ilegal de serviços advocatícios. Os réus tiverem os bens bloqueados no valor de R$ 83 mil e no julgamento do mérito da ação, o Ministério Público requer a condenação dos envolvidos às sanções da lei de improbidade, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, compensação do prejuízo causado ao erário e pagamento de multa. Agora vamos falar da região metropolitana de Curitiba. A coordenação da região metropolitana de Curitiba, COMEC, inscreveu projetos de 4 parques metropolitanos no programa Avançar Cidades Saneamento, do Ministério de Cidades. Este programa empresta recursos federais para ações de saneamento inseridas no Programa de Aceleração de Crescimento, a PAC. Para o processo seletivo de 2017 e 2018, foram destinados 2 bilhões com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Foram solicitados recursos para o Parque Ambiental de Piraquara, o Parque Natural do Iguaçu, que fica em Araucária, o Parque Ambiental de Itaqui, que fica em São José dos Pinhais, e o Parque Metropolitano do Iguaçu, que fica em São José dos Pinhais e em Piraquara. Agora vamos falar do Rio Belém. O governo do estado liberou mais de 4 milhões para a revitalização da bacia do Rio Iguaçu. Entre as ações do projeto a serem implementadas no Rio Belém, está em análise um sistema natural de tratamento, a filtragem, que utiliza raízes de plantas locais no processo de purificação da água, batizado de jardins filtrantes. Essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador Pedro Lima. Agora vamos às notícias do nosso blog, que é o www.verdadeexpressão.com.br. Vamos falar sobre o Porto de Paranaguá. A operadora chinesa de terminais, a China Merchants Port, anunciou a compra por 2 bilhões e 900 de 90% do TSP, que opera o terminal ao lado do Porto de Paranaguá. O negócio marca a entrada do grupo chinês na América Latina e foi anunciada como crucial para a expansão global da empresa,
e uma demonstração de confiança na economia brasileira, segundo Baiji Gatou, diretor administrativo da CM Port, com sede em Hong Kong. A operação, que foi anunciada neste domingo, dia 3, deve ser concluída até o fim deste ano, sendo necessário passar pelas etapas de aprovação regulatória, incluindo o parecer do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Agora vamos falar sobre a Câmara dos Deputados em Brasília. Na semana do feriado de 7 de setembro, com previsão de votação de uma proposta que muda a Constituição, apenas 7 deputados federais dos 513 estavam presentes na Câmara até o meio-dia desta segunda-feira. Dentre os presentes, Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, que estava na casa porque, se ali não estivesse, estaria preso na penitenciária da Papuda. Ele cumpre pena de 7 anos e 2 meses e foi autorizado pela Justiça a permanecer no Congresso Nacional durante o dia. André Fufuca, do PMDB do Maranhão, havia marcado para esta segunda-feira a votação da PEC, que acaba com as coligações para disputas proporcionais como deputados e vereadores e cria uma cláusula de barreira para o desempenho dos partidos. Porém, não foi possível iniciar a votação por conta de um quórum baixo, pois se aprovar a PEC, não seria necessário 308 votos. Agora vamos aqui para o Paraná falar sobre o nosso governador Beto Richa. Em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira, o governador Beto Richa, do PSDB, negou as acusações feitas pelo dono da construtora Valor, Eduardo Lopes de Souza, de que os recursos desviados de obras de escola do Paraná teriam sido usados para abastecer suas campanhas políticas. O governador disse que Souza é um criminoso contumaz e afirmou que vai mover um processo judicial contra o delator. Nunca estive com ele, nunca pedi nada para ele, nunca autorizei ninguém que pedisse alguma coisa para ele, afirmou o governador. Ainda falando sobre o nosso governador, nessa manhã da segunda-feira, o governador Beto Richa pediu a Ratinho Júnior para adiar sua saída da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDU, para a semana que vem. Como já tinha sido anunciado na semana passada, Ratinho chegou disposto a entregar o cargo imediatamente, mas foi convencido por Beto de que esta semana, com feriado prolongado e com outras graves preocupações que precisam de sua atenção, não seria o melhor momento para tomar atitude. Ratinho concordou em ficar até segunda-feira que vem, dia 11, mas em seguida assume a cadeira de deputado na Assembleia Legislativa. Então essas foram as notícias do nosso blog, que você pode acessar em www.verdadeexpressão.com.br. Podemos voltar à entrevista. Muito bem, obrigado Isis, obrigado ao Pedro Lima, nosso jornalista, colaborador. Prefeito, chegou aqui algumas perguntas ainda sobre a saúde. O Diogo, que é jovem, morador lá de São José dos Pinhais, na verdade ele pergunta aqui o que você vai fazer para tentar melhorar a questão dos medicamentos e a questão das esperas nas unidades de saúde. Diogo, que nós estamos trabalhando, seja na contratação de mais médicos, né, seja na viabilização de recursos para que tudo isso possa acontecer de maneira positiva. E os medicamentos, às vezes, eles têm encontrado alguma dificuldade na questão da licitação. Às vezes, geralmente são licitações com altos valores, que muitas vezes as empresas que perdem entram na justiça, você tem um pouco de dificuldade de fazer elas acontecer de maneira rápida, mas nós estamos trabalhando para que a população tenha tanto o seu medicamento, aquilo que é obrigação do município, né? Porque a gente tem que deixar claro que não é nem todos os medicamentos que o município tem que distribuir, mas aqueles que é legislação, que é lei, que nós temos que distribuir, nós vamos continuar distribuindo, até porque nós entendemos que não adianta a pessoa ir ao médico, ser consultado e também não tomar o remédio. O remédio é o complemento do tratamento médico. E nós estamos atentos a essa situação para que as pessoas
tem esses medicamentos que é determinado por lei, determinado por legislação, e que as pessoas possam receber e dar um cumprimento no seu tratamento médico para que ela possa aliviar ali a sua dor, seu sofrimento e ser curada. Você falou do hospital, prefeito. Qual a vantagem hoje e a desvantagem de ter esse hospital municipalizado, na sua opinião? Na verdade, se você perguntar aí para qualquer município, ninguém vai querer um hospital municipal, visto que dos 399 municípios do estado do Paraná, só 23 município tem um hospital com mais de 100 leitos. O nosso Hospital São José ele tem 202 leitos, né? Nós somos um hospital de referência, nós temos uma maternidade que é referência, nós temos UTI neonatal, nós temos UTI. Só que nós também não conseguimos cumprir todas as demandas de outros lugares que vêm. Às vezes você acaba prejudicando o munícipe, a pessoa do seu município, porque você tem que atender a todos, né? Só para você ter uma ideia, agora há pouco tempo, das 10 ambulâncias do CIAT que davam 8, 9 davam entrada no nosso Hospital São José. Então o custo disso ele é muito alto, né? Então, mas já que foi municipalizado o hospital, já que a responsabilidade é nossa do município, nós temos que encontrar um meio de fazer ele ser funcional e atender as pessoas do nosso município. Temos aqui várias participações aqui, alguns elogios, outros alguns criticam principalmente a questão da fila nos postos-saúde, que é um problema aí que você está tentando contornar e resolver, né? A questão da fila nos postos-saúde. Mas eu acho que vamos falar um pouco aqui da questão da educação, prefeito. Como que você pegou o município, como que você está avaliando a questão da educação, as escolas municipais aí, o estado delas, o ensino, quais as ações que você está tomando? A educação, né, Dr. Rafael e os seus telespectadores, a educação ela tem que ser a base de tudo, né? Quem sabe lá, se nós tivermos as pessoas mais bem instruídas, mais bem estudadas, quem sabe lá nós teremos menos fila do nosso posto de saúde, até porque as pessoas com mais instrução também podem fazer uma saúde preventiva, né? E tanto quanto quando eu tive a oportunidade de fazer o meu secretariado, eu tive muita responsabilidade em escolher a nossa secretária de educação. Eu escolhi uma professora de formação, uma professora do Estado, que já deu sua contribuição no passado na nossa Secretaria de Educação, e coloquei para ela um desafio, que nós teríamos que ter uma educação em São José dos Pinhais que pudesse ser referência. E nós temos 110 equipamentos, né? 110 escolas, CMEIs, né? Então nós temos a nossa Secretaria da Educação é a maior secretaria do município, né? São 110 equipamentos, agora daqui a pouco vamos entregar, quem sabe lá, uma escola de referência na questão de educação especial, que é a Escola Madre Paulina, que vai ficar na região do Guatupê, próximo ali a BR-277. Então a gente tem trabalhado a educação com muita responsabilidade, porque nós entendemos, se você quer transformar uma sociedade e precisa ser transformada, ela não tem outro jeito, é através da educação. Então nós estamos investindo com responsabilidade, colocando os recursos no local certo, na área certa, para que a gente possa oferecer à nossa população uma educação de qualidade. Eu acredito que a educação vai um tempo, né, para você ir aprimorando dentro daquilo que você pensa que tem que ser a educação. E nós temos, sim, essa responsabilidade com a sociedade de oferecer à nossa população uma educação de qualidade. Tem aqui o Everson Story, parabeniza você pela revitalização da Avenida Rui Barbosa, que foi uma revitalização muito importante para o município, né, a Avenida Rui Barbosa. Com certeza. Esse trecho que ele fala da Rui Barbosa é onde liga o contorno, né, onde dá acesso até a Fazenda Rio Grande, dá acesso à região ali de Curitiba, que agora me falha a memória do Umbará. É uma via totalmente revitalizada, duplicada, né, com asfalto de qualidade,
que melhora não só a mobilidade do trânsito local, mas também deixa a entrada da nossa cidade uma cidade mais bonita, né, mais apresentável. E se isso não bastasse, doutor Rafael, também estamos fazendo um asfalto, e deixa bem claro aqui com a participação do governo do estado, com a ajuda dos nossos deputados, principalmente o deputado estadual Francisco Bira, que nós vamos ligar São José dos Pinhais à Fazenda Rio Grande via área rural. As pessoas não vão precisar mais ir até a 116, a BR-116. Além de diminuir o tempo desse trajeto, ele também vai trazer muito desenvolvimento para a região. E na outra ponta, ligando a BR-277, nós estamos fazendo lá a pavimentação da Marechal Hermes, com uma trincheira onde vamos ligar esse lado de São José dos Pinhais, antes da 277, ligar com o Guatupê por uma via de trincheira. Então, São José continua avançando, né, principalmente no que se refere à mobilidade urbana, dentro das nossas dificuldades, mas estamos trabalhando para que as pessoas de São José possam ter uma melhor mobilidade. Sabemos que o trânsito hoje é o que causador de estresse, é onde as pessoas perdem muito tempo, e nós temos essa responsabilidade, que além de saúde, além de educação, mas também temos que investir na mobilidade urbana, melhorando a vida das pessoas no seu deslocamento, seja para Curitiba, seja para qualquer cidade da região metropolitana. O pessoal está acompanhando você. Dilma Tosi, outro lado da Rui Barbosa, quando será melhorada? Estamos com um projeto quase pronto, onde nós vamos duplicar a Rui Barbosa com asfalto. A partir da 277 até a rua Tomás Carmiliano de Miranda, que é a rua que tem o Colégio Estadual Guatupê, que é próximo à entrada de Pinhais e Piraquara. O projeto está quase pronto, é um projeto que não é muito barato, mas nós entendemos que é uma necessidade daquela região e uma dívida que nós temos com uma população tão grande quanto é a população do Guatupê, que hoje gira em torno de próximo de 50 mil pessoas. E ali próximo uma rotatória, que as pessoas vêm do centro de São José, que vai até Curitiba, ou que vêm de Curitiba e querem retornar, ou querem entrar no bairro Guatupê. Então esse é um projeto, né, já está quase pronto, e a população local pode ter certeza que essa será uma das grandes obras também dessa gestão. O Everson, ele fez uma pergunta em relação à criminalidade na região do Riacho Doce, condomínio Serra do Mar. Qual que é a tua ideia para aquela região ali? Como que é o nome do rapaz? Everson? Everson, nós também estamos talvez mais preocupados que você, porque nós temos, como gestor público, nós temos a obrigação de dar uma solução. Sabemos que é um empreendimento aí da Caixa Econômica, em parceria com o município. Tanto a nossa responsabilidade com essa situação, que nós já tivemos em Brasília, no Ministério da Cidade, vendo o que é possível fazer. Como é um condomínio, você não pode chegar lá e tomar as decisões que você quer. Então tem um ente que é a Caixa Econômica, tem o município, e nós temos que trabalhar em conjunto. Uma das situações que nós estamos buscando é abrir ele para que a força policial possa ter acesso irrestrito, né? Porque hoje, como é condomínio, você só pode ter acesso lá através de ordem judicial. Então nós estamos agora tivemos uma reunião agora na semana passada com a Caixa Econômica, com a Superintendência, para que a gente possa acelerar todo esse processo e para que a gente possa oferecer àquela população uma vida digna, porque infelizmente hoje as pessoas lá, elas estão dentro de casa, mas elas são refém e elas estão presas dentro das suas próprias casas. E isso nós não podemos aceitar. As pessoas têm que ter o seu direito de ir e vir preservado e cabe o poder público trabalhar para que essa situação seja resolvida. Outra questão fundamental, que eu vi um trabalho seu essa semana passada, foi a reinauguração do Estádio Municipal do Pinhão, que é um trabalho que até veio elogio aqui do Léry Diogo Esporte. Ele está fazendo um ótimo trabalho, elogiando o teu trabalho na área do esporte. Eu gostaria que você falasse sobre a reinauguração desse estádio tão tradicional e também sobre o trabalho que você vem desenvolvendo na questão do esporte aí. Diogo, outra pergunta boa da gente responder, né? Porque se as pessoas pesquisarem o esporte de São José dos Pinhais, vai ver que São José dos Pinhais hoje é uma referência no esporte, não só na região metropolitana, mas no estado do Paraná e quem sabe lá do Brasil.
seja no investimento das escolinhas, onde damos oportunidade aos garotos em várias modalidades esportivas, porque entendemos que ainda que não produzimos ali um atleta de alto rendimento, mas nós vamos ajudar a construir, né, um cidadão melhor para as futuras gerações. Em todos os segmentos, temos hoje o nosso vôlei, né, na Série Prata, né, na Liga Profissional. Temos vários atletas hoje que têm se destacado a nível nacional. E também o nosso estádio municipal do Pinhão, um estádio totalmente remodelado, revitalizado, com grama sintética, né, que eu creio que é o primeiro estádio público do Brasil com grama sintética, onde você vai poder praticar o esporte ali 365 dias por ano, né, de maneira que não tenha necessidade de parar, até porque São José dos Pinhais, por ser uma cidade que chove muito, e como nós temos uma liga de futebol amador muito forte, e como nós temos ali várias escolinhas que usam aquele estádio, muitas vezes tinha que ser interrompido por causa do clima. E agora, a partir dessa grama sintética, nós vamos poder ali desenvolver não só o futebol da Liga Amadora, como o Independente, que é um clube de São José dos Pinhais que vai disputar a terceira divisão do profissional, mas também as nossas diversas escolinhas que vai estar ali, né? E acabar com aquele desespero dos pais que quando chove muito, né? O clima fica numa situação difícil, as crianças têm que parar de participar. Então isso também é um investimento que se fazia necessário e uma responsabilidade de você estar investindo os recursos públicos de uma maneira que vai oferecer um serviço público de qualidade à população. Então é educação, é saúde, é o esporte, é a segurança e é a pavimentação. São José dos Pinhais, ela acontece em vários segmentos, né? Eu sei que muitas vezes cada um prioriza um segmento, mas nós, enquanto prefeito, enquanto administração pública, a gente tem que pensar em todos, né? Cada um no seu direito, cada um no seu sonho, na sua vontade de que aconteça o serviço público de acordo com a sua vontade e a sua necessidade. Só uma última questão da saúde que o Robson Banac pediu aqui para perguntar, sobre a questão do fechamento da UPA Colônia Rio Grande, sobre o que está acontecendo na UPA Afonso Pena. O que você pode falar dessas duas UPAs aí? Nós tínhamos, na verdade, nós tínhamos recursos limitados e nós tínhamos que tomar decisões. Você falou, complementando, que foi reduzindo 50 milhões, né? Sim, e você tem que ter recurso. Eu acho que a gente não pode tratar as coisas públicas com demagogia. Não adianta eu querer aparecer de bonzinho, não tomar as decisões e depois toda uma cidade, toda uma sociedade pagar o custo. Então nós tínhamos que tomar decisões. E a decisão que tomamos foi, num primeiro momento, interromper o serviço na UPA Rui Barbosa, porque a UPA que nós temos no Afonso Pena satisfaz a exigências do Ministério da Saúde, e nós tínhamos a necessidade de reformar aquele prédio também da UPA Rui Barbosa. Agora nós estamos aí em várias reuniões com o governo do estado, com o Ministério da Saúde, mas eu acredito, o nome dele é Robson? Robson Miguel Banac. Robson, então você pode aguardar que em breve teremos notícia positiva para esse prédio onde foi a UPA Rui Barbosa, que vai ser uma coisa boa para o nosso município e eu tenho certeza que vai ter aprovação da nossa população. Mas eu não sou um prefeito, um administrador que fica querendo fazer promessas, né? E quem me conhece sabe que, ainda que eu tiver que perder uma eleição para fazer falsas promessas, não faria. Mas se aguarda e teremos boas notícias para aquele prédio e para essa região tão importante do nosso município, que é a Colônia Rio Grande. A gente não pode deixar de falar do turismo em São José dos Pinhais. Todo mundo que fala de São José dos Pinhais fala das colônias. Eu gostaria que você falasse um pouco do turismo, Colônia Murici. Eu, pessoalmente, já fui para lá. São locais locais lindos de passear, de se apreciar. Com certeza, doutor Rafael. Falar do turismo do nosso município é uma coisa prazerosa, né? Até porque nós temos um turismo crescente na nossa cidade de São José dos Pinhais, nas nossas diversas colônias.
Sábado ainda tive a oportunidade de participar da noite italiana na Colônia Mergulhão, Caminho do Vinho, onde participamos de uma missa celebrada italiana e depois tivemos a oportunidade de participar do jantar no Frutos da Terra, junto com toda a comunidade italiana. É um caminho turístico que cada vez mais está trazendo mais turistas, né? Mais pessoas que querem conhecer essa região do nosso município de São José dos Pinhais. Mas nós temos Colônia Murici, que são os poloneses, temos a Colônia Marcelino, que são os ucranianos, temos agora, se tornando cada vez mais forte também, o Caminhos da Campina, que abrange toda a nossa colônia da Campina do Taquaral, onde também temos lá sempre a festa ítalo-polonesa, que vem se tornando cada vez mais tradicional no nosso município. São José dos Pinhais é um município na questão do turismo, que quem sabe lá poucas cidades, poucos municípios no estado do Paraná conseguem oferecer, seja pela nossa extensão territorial e seja pela nossa cultura, né? Dos nossos imigrantes, que com certeza trabalhou toda essa situação e hoje nós estamos podendo colher bons frutos na questão do turismo em São José dos Pinhais. E temos lá diversas atividades, né, que envolvem, né, o turismo local, né, seja nas nossas caminhadas, nas nossas corridas, no nosso ciclismo, que envolve toda a nossa comunidade rural e os caminhos turísticos do nosso município. Aliás, São José dos Pinhais tem um calendário oficial de corridas, né? Importante destacar, lá no Parque São José sempre tem corridas, até para crianças a gente pode ver, né? Nós temos corrida em São José dos Pinhais, seja dos nossos pequenos, infantil, né, das crianças de 4, 5, 6 anos até os mais velhinhos. E essa é a responsabilidade que a gente tem, né, com as pessoas que querem praticar o esporte, que querem exercitar e que querem aproveitar aquilo que o município oferece na questão do turismo. Eu acredito que isso também é qualidade de vida, né? Isso é saúde, é qualidade de vida, é ver as pessoas mais alegres, mais felizes. Acredito que essa é a missão da gestão pública, né? É oferecer oportunidade que as pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor. E quando isso acontece, nós também ficamos felizes, né? Porque acreditamos que nossa responsabilidade de ser o gestor do município nesse tempo é uma missão que Deus nos confiou para administrar, gerenciar com responsabilidade os recursos públicos, fazer com que isso torne um serviço público de qualidade e faz com que as pessoas tenham essa qualidade de vida e sejam felizes. Só uma última pergunta, o nosso tempo está estourando. Laurinei Ferreira, ele pergunta do acesso, elogia você, né? Falando da sua competência, sua capacidade, honestidade. Acesso da região do IP, Iguatupê, você tem algum projeto na sua gestão sobre isso? Então, talvez o Laurinei, obrigado Laurinei pela sua pergunta, talvez você não acompanhou, eu falei agora há pouco que em breve nós estaremos inaugurando a trincheira da Marechal Hermes, que vai ligar os dois lados, né, da rodovia 277, né, que é uma alternativa para quem quer entrar e sair no Iguatupê e no IP. Estamos trabalhando o projeto para duplicação da Avenida Rua Barbosa, desde a BR-277 até a Tomás Carmiliano de Miranda. Quando chega na entrada do IP, que é onde você mencionou, entrando à direita, que liga a nova escola especial Madre Paulina, que é a Rua Florentino Sucro, também estamos finalizando o projeto de pavimentação. E você, como conhece o IP, você vai ver a Rua Paul Lepotré, que margeia o canal Extravasor, que sai na 277 sentido Curitiba, que apesar de ser uma estrada de chão, ela agora, recentemente, nós tivemos a oportunidade de colocar iluminação e também estamos trabalhando com um projeto para que ela seja pavimentada dentro da nossa gestão. Não podemos dizer que vai ser esse ano ou vai ser o ano que vem, mas estamos trabalhando para que ela seja pavimentada, porque sabemos que ali também é uma ligação para Curitiba, para as pessoas não precisar usar a rotatória, onde é a causa de congestionamento na hora de pico. Prefeito, chegou várias outras perguntas aqui, muita gente elogiando o seu trabalho lá em São José dos Pinhais. Eu gostaria de agradecer pela entrevista, deixar já aberto para uma próxima oportunidade e desejar sucesso aí para você aí nessa gestão quanto ao município de São José dos Pinhais. Eu que agradeço, né, doutor Rafael, o convite, a oportunidade por estar aqui, falar aí com os seus telespectadores, né, falar aí com
aquelas pessoas que sempre acompanham você através da mídia, né? E para nós é uma alegria poder estar aqui e poder falar com a população de São José dos Pinhais. Quando você fala dos vários elogios, a gente não se ilude, sabe que quando você tem uma atividade pública, você tem os elogios e tem as críticas. Mas eu me importo com a crítica porque eu quero que isso me ajude a levar a eles uma administração pública melhor. Mas mesmo aqueles que fazem uma crítica, seja ela construtiva ou não, que eles tenham certeza que eu sempre prezo que o investimento público seja de maneira séria, de maneira honesta e que de fato aquilo possa, se não num primeiro momento, mas que lá na frente venha gerar um serviço público de qualidade. E eu tenho dito que quando nós, na administração pública, nós erramos, quem paga o preço é a sociedade e as pessoas. Então nós temos que ter responsabilidade. E a gestão pública, ela é mais ou menos como o pai de família. Muitas vezes ele sabe que o filho quer, precisa, merece, e o filho muitas vezes não entende o pai e a mãe, que ele não está fazendo aquilo porque ele não gostaria de ver eles bem. Pelo contrário, o pai e a mãe sofrem quando ele quer e precisa. Mas a gente faz o que é possível dentro da nossa realidade orçamentária, mas sempre de maneira séria, honesta, sempre pensando no bem-estar das pessoas. Legal. Então é isso, uma boa noite a todos, uma boa semana, lembrando que na sexta-feira, 18 horas, esse programa será reprisado. Na semana que vem, às 19h30, estaremos com o deputado estadual, o líder do governo, Luiz Cláudio Romanelli. Boa semana. Esta emissora passa a apresentar o programa A Hora dos Milagres, órgão oficial da Santa Casa de Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na palavra do homem do povo sofrido, Bispo Moisés Amado. Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, tem um milagre para você e sua família. Foi em Caná da Galileia que o Senhor Jesus transformou a água em vinho. Grande viagem revelada por Deus à capital da fé, Israel. Bispo Moisés Amado, o homem do povo sofrido, estará viajando para a Terra Santa, terra de nosso Senhor Jesus. Que desafia as forças do mal e estará realizando um dos maiores trabalhos espirituais de cura e libertação, quebrando e desmanchando todos os trabalhos de bruxaria, magia negra, magia cigana, trabalho de voodoo, maldições hereditárias, abrindo os caminhos no amor, na família e em seus negócios.